Atenção, esse terremoto na Venezuela não foi um abalo sísmico geográfico, foi espiritual. E eu vou mostrar para você. Meus amigos, infelizmente, o mundo jaz do maligno. Perceba aí nessas imagens um culto pagão. Vejam as pessoas lá na Venezuela, no momento do terremoto, estavam invocando a deuses. Deuses que, na verdade, são deuses inanimados, deuses falsos deuses. E aí desagradou ao universo, ao Criador dele. Veja aí um pouco dessa cena. Agora eu vou te mostrar uma outra imagem, nitidamente se falando assim, ó, tiembla la terra, que trema a terra. No meio desse culto pagão, perceba aí, ó, que aí começou o terremoto. Está vendo? Até agora, sexta-feira, nós temos visto aí nos noticiários dezenas de pessoas desaparecidas. Muitas pessoas morreram. E olha aí, talvez você pense que não pode causar um efeito tão assim avassalador, um culto pagão. Mas veja aí como desagradou a Deus. E o que aconteceu? Olha o terremoto. Em meio ao culto. Veja o que está escrito em Romanos 8:22. Fala que porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Às vezes você não entende o porquê de tamanho sofrimento, destruição dos mares, das matas, dos animais, destruição da terra. O homem tem estado longe do Criador. Veja aí o que aconteceu com a Venezuela. Aquilo dali soou como pecado contra o Espírito Santo. Eu vou lá em Mateus para te mostrar o que é o pecado contra o Espírito Santo. Jesus disse lá no capítulo 12, a partir do versículo 32, que se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que isso quer dizer? Pecado que toque, que fira as coisas sagradas, não tem perdão até se pagar até o último centavo. Tá aí, ó, a criação gemendo. A terra tremendo, pessoas sofrendo, porque blasfemavam. No momento do terremoto, a blasfêmia. Pessoas querendo fazer a terra tremer. Olha como é que a palavra tem poder para destruir. Sabe que quando alguém peca contra o Espírito, é falar contra homens de Deus, contra igrejas. A iniquidade tem se multiplicado. Eu tenho percebido que cada vez mais no celular, nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, enfim, cada vez mais grupos que são ligados a destruir reputação do Evangelho, falando mal da palavra de Deus, dos pastores, cada vez mais aparecem nas redes sociais. E as pessoas comentam, e as pessoas denigrem, caluniam e pecam contra o Espírito Santo, pecam contra a palavra que é pregada. Eu vejo, às vezes, uma pregação boa sendo contestada por pessoas nas redes sociais. Eu vejo, às vezes, um homem de Deus fazendo algo normal. Outro dia foram criticar porque alguém adiou a reunião, que seria no horário da Copa. Quem é alguém de fora para se intrometer na igreja? Deixa o pastor fazer o que ele quiser. Se ele quis adiar, mudar o horário, mudar o dia, quem é alguém do mundo para criticar? Mas gostam de blasfemar. Foi o que aconteceu na Venezuela. É isso aí. Adoram a tantos deuses e ainda blasfemam contra Deus. O que aconteceu? Olha o terremoto. Aí você diz, que Deus é esse? Tá aqui, ó. Eu acabei de ler para você em Romanos 8:22. A criação geme com angústias. Olha quanto sofrimento. É claro que se a gente buscasse mais a Deus, até isso Deus poderia nos poupar. Olha que foi falado pelo próprio Senhor Jesus, que no final dos tempos haveriam terremotos em muitos lugares. Tem havido muitos terremotos. Que Deus livre o Brasil. Que Deus livre aqui a minha terra, Minas Gerais.
Que Deus livre. Sabia que, por exemplo, ali a região serrana do Rio de Janeiro é propensa? Existem alguns lugares aí no Brasil que são propensos a terremotos. Mas Deus não pode sustar, Deus não pode parar, Ele tem todo o poder. Agora as pessoas, volta a imagem aí mais uma vez. Trema a terra e começou a tremer. As pessoas estavam debochando, blasfemando do próprio Deus, com seus tambores, buscando a deuses pagãos. Isso tudo aconteceu. Eu lamento muito. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o nosso Deus, Senhor Jesus, seja o Deus dessa nação, do Brasil. Que a Venezuela também conheça Jesus. Eu quero pedir um favor para você. Compartilhe. Se inscreva, ative o sininho, acompanhe a gente, peça para os seus amigos para fazer uma maratona aí no meu YouTube. Me ajude aí a crescer. Eu estou numa luta para crescer, ok? Foi um prazer estar com todos vocês. Até a próxima.